Olá pessoal, como estão? Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão de blocos econômicos. Quando nós falamos no processo de internacionalização, seja ela importação ou exportação, nós temos alguns conceitos que facilitam esse processo ou que reforçam esse processo. A exemplo, os blocos econômicos são desenvolvidos para que nações se tornem mais favorecidas. Vamos entender. Quando eu falo, por exemplo, em efetuar um processo de compras, se eu unicamente compro polvilho, quando eu vou fazer a negociação desse polvilho, eu sou apenas um comprador, gerando uma demanda. Se eu me juntar a outros compradores que também necessitam disso, nós vamos aumentar o nosso volume de necessidade. Portanto, podemos ter poder de barganha na negociação com o fornecedor. Essa é a analogia que eu vou trabalhar com vocês hoje para falar sobre blocos econômicos. A princípio, os blocos econômicos foram criados no pós-guerra, né? Algumas nações começaram a se unir e entender que a junção traria aí um resultado melhor, gerando zonas livres, gerando menos impostos ou suspensão de impostos para aqueles países que fazem parte daquele bloco econômico, né? Então a ideia é literalmente tornar a junção desses países um bloco mais forte economicamente. E aí, obviamente, você vai trazer melhorias culturais, melhorias de circulação de moeda, melhorias de circulação de produtos, fortificar os países e os estados e cidades desses países. Em alguns casos, inclusive, gerando moeda igual para esse bloco econômico inteiro, né? Então, lá no pós-guerra, esse processo começou. Nós tivemos lá em 1944, aproximadamente, a formação do primeiro bloco econômico. E aí, outras nações, seguindo da mesma linha de raciocínio, começaram a desenvolver, né? Então nós temos o NAFTA, nós temos o Mercosul, nós temos o Bloco Econômico Europeu, Asiático, né? E aí eles têm uma estrutura forte. É óbvio que isso também tem um jogo econômico por trás. Não obrigatoriamente todos os países que fazem parte desse bloco econômico concordam com tudo que ali dentro está ou é estipulado. No entanto, se o país faz parte do bloco econômico, ele tem que se submeter àquilo que a maioria definir. Isso pode ir em encontro, né, com as necessidades desse determinado país. Então também não é incomum você ter insatisfações de algum país que esteja dentro desse bloco econômico. Vamos falar um pouquinho sobre o bloco econômico aqui do Mercosul, o qual o Brasil está inserido. Esse bloco econômico tem o país Brasil como um protagonista. Óbvio, nós somos geograficamente maiores, somos continentais, temos possibilidade de fazer uma movimentação muito maior de mercadorias, tanto no envio quanto na importação, né, quanto exportação quanto importação, e nos permite ter poder de decisão um pouco maior. A ideia geral do bloco econômico é tornar esses países mais fortes, mais capazes de bater de frente em negociações em termos comerciais internacionais com países como Estados Unidos, Alemanha, França, entre outros. Não podemos esquecer que a questão política é muito forte em cima disso. Então, toda vez que se sugere algo dentro do bloco econômico, há necessidade de se fazer um movimento de adequação, aceitação, ou seja, de venda da ideia. Alguém sempre tem uma ideia e essa ideia é vendida para o restante dos integrantes do bloco para que eles aceitem, né? Gera-se um movimento de coligação muito parecido ou, posso dizer, igual aos movimentos que acontecem dentro da nossa Câmara de Deputados, por exemplo. Então essas negociações que acontecem entre os nossos três poderes são negociações que também acontecem no processo dos blocos econômicos a fim de defender interesses. E é necessário se mostrar a vantagem para todos para que uma determinada decisão seja efetivada. A gente não pode esquecer que a fortificação do país faz com que ele seja capaz de gerar mais movimentação, portanto, mais emprego, melhor economia.
quanto melhor a economia, melhor o país anda. Então, fazer parte de um bloco econômico é importante hoje. Eu peço que vocês observem os materiais os quais foram postados. Leiam com bastante atenção, não tem nenhum segredo. Nós falaremos lá sobre os blocos econômicos, sobre os passos desses blocos econômicos e a importância deles. Vamos fazer também um comparativo de vantagens e desvantagens. Estarei disponível no fórum junto com vocês para que a gente possa discutir esse assunto. Ok, pessoal? Brilhem mais que o sol. Aguardo vocês. Forte abraço.